Som. A graça e a paz. Bom dia aos irmãos que estão conectados conosco nesse momento, nesta live abençoada pelo canal Igreja Batista da Esperança. Convide seus familiares, seus amigos, compartilhe. Nós vamos estar dando continuidade ao nosso estudo da sala Kryptonita. E hoje nós estaremos estudando o capítulo 10, que traz como subtítulo O que está por trás da idolatria. No capítulo anterior que nós estudamos, nós vimos acerca do adultério espiritual. E hoje nós estaremos dando continuidade nessa temática. E hoje nós vamos entender o que está por trás da idolatria. E vai ser um estudo importante, irmãos. Vai nos edificar e principalmente vai nos alertar do perigo da idolatria. Para começarmos, precisamos desvendar o mistério da idolatria. Não será rápido, nem fácil, mas desvendá-lo será revelador e benéfico em muitos níveis. O maior benefício será adquirir o conhecimento necessário para detectá-la em nossas vidas. Isso nos dará vantagem na nossa consciência da criptonita espiritual. Comecemos examinando a sua raiz. Lembre-se de que o primeiro capítulo deste livro diz que Deus pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Pegue a sua Bíblia em Eclesiastes capítulo 3, versículo 11, mais preciso na nova tradução da linguagem de hoje. Você vai encontrar as seguintes palavras, Eclesiastes capítulo 3, versículo 11, na tradução, nova tradução da linguagem de hoje, diz assim: tudo fez Deus formoso no seu devido tempo, também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Então a eternidade, irmãos, está na nossa alma. Todo ser humano já nasce com esse anseio de uma vida eterna. Já tem isso dentro dele, já tem esse conhecimento, sem ao menos ninguém ter ensinado. E quem fez isso com nós foi o nosso Deus. Então, a eternidade está na alma do homem. Toda pessoa no planeta já nasceu com essa qualidade inata. Paulo afirma ao escrever lá em Romanos, capítulo 2, versículo 14 e 15, ele diz o seguinte, se vocês quiserem acompanhar, Romanos 2, 14 e 15. Os não-judeus não têm a lei, mas quando fazes pela sua própria vontade o que a lei manda, eles são a sua própria lei, embora não tenham a lei. Eles mostram pela sua maneira de agir que tem a lei escrita no seu coração. A própria consciência deles mostra que isso é verdade. E os seus pensamentos, que às vezes os acusam e às vezes o defendem, também mostram isso. Romanos 2, 14, 15. Então vocês podem observar que até pessoa não crente, que nem Paulo fala, os não judeus, aqui no caso eram os não crentes, os não conhecedores da palavra, já tem dentro dele a lei gravada no seu coração. E quem gravou essa lei? Quem guardou no coração dessa pessoa o discernimento de certo e de errado? Deus. Então até o índio, na tribo mais distante do Amazonas, que nunca recebeu um missionário, ele tem gravado dentro dele a consciência, primeiro, da eternidade e agora do bem
e do mal. E da onde ele adquiriu isso, irmão? Quando Eva e Adão, ou Adão e Eva, provou do fruto proibido. Naquele momento, eles passaram a ser conhecedor do bem e do mal. E aquele conhecimento se estendeu a toda a humanidade. É aí que a Bíblia explica de onde vem todo esse conhecimento, mesmo você não sendo informado, já está no seu DNA, porque você é descendência de Adão e Eva, tanto fisicamente como espiritualmente. Então está na alma do ser humano o desejo pela eternidade e depois o conhecimento do bem e do mal, do certo e errado. E essas pessoas, quando praticam o certo, eles fazem de si mesmo a própria lei de Deus, que eles obedecem à lei de Deus. E quando eles fazem alguma coisa errada, eles são acusados pela própria consciência. Olha que interessante. E nós vemos isso aí mais ainda quando você confirma lá em Salmos 19, de 1 a 4. O salmista confirma mais ainda a voz contínua da criação que declara a Deus. Os céus declaram a glória de Deus, o firmamento proclama a obra de suas mãos. Um dia fala disso a outro dia, uma noite o revela a outra noite, sem discurso nem palavras. Não se ouve a sua voz, mas a sua voz ressoa por toda a terra, e as suas palavras até os confins do mundo. Salmos 19, de 1 a 4. Então aqui nós temos agora 3 provas que Deus existe. Primeiro, o desejo de viver para sempre, por isso que ninguém quer morrer. A gente anseia pela eternidade desde quando nasce. Segundo, Deus colocou a consciência do bem e do mal dentro de nós. E terceiro, a natureza, o sol, a lua, as estrelas, o dia, a noite, revela a Deus a toda hora. Quando você olha para a janela da sua casa agora e você vê o sol brilhando, você fala, um Deus existe e Ele criou o sol. Quando você olha para o céu e vê os pássaros voando, você tem a certeza, alguém criou os pássaros e não foi o cientista. Quando você anoitece, você vê a lua, você tem consciência, Deus está se manifestando. Ele criou a lua, Ele criou o planeta, Ele criou o dia e criou a noite, porque nenhum ser humano é capaz de criar tudo isso. Quando você olha para o mar, o oceano, você tem a certeza, alguém criou aquilo. E o negócio é tão profundo, que até o ateu que não acredita em Deus, que não acredita no diabo, mas ele acredita no quê? Ele acredita que as pessoas existem, mas ele não sabe falar de onde que vem. Por que ele sabe? Porque ele está vendo. Quando você olha para o seu irmão, a sua irmã, seu esposo, sua esposa, você fala, que extraordinário, mas quem fez tudo isso? Quem te fez assim tão bonito? Quem te fez assim tão bonita, tão perfeita? Alguém fez. E não foi a ciência, não foi o acaso, foi Deus. Mesmo que a pessoa não aceite, Deus existe. E aqui nós partimos desse princípio para nós ter uma ideia sobre o que é idolatria. Porque nós precisamos entender essa grandeza de Deus e o quanto é perigoso a idolatria. Porque hoje nós temos uma ideia muito vaga da idolatria. O que nós temos ideia de idolatria hoje? Na maioria das pessoas, quando se pergunta o que é idolatria, eles vão falar, idolatria é ter imagens. Também é. Idolatria é ter um retrato lá, uma escultura, né? Então isso é muito vago. A idolatria ela é mais do que isso. Muito mais do que isso. E para nós entendermos isso, precisamos saber contra quem a idolatria vai e o mal que ela causa. Mas para que nós tenhamos consciência disso, precisamos de uma crítica à conjuntura, ou uma conjuntura crítica. Essa conjuntura crítica ocorre quando o ser humano, que tem dentro da sua alma a necessidade de uma eternidade,
escolhe buscar o Deus vivo ou satisfazer o seu desejo ao voltar-se para um Deus ou Deus, aliviando assim a sua consciência. Então, o ser humano agora, ele sabe, agora você sabe que você tem uma anseio pela eternidade, você tem conhecimento do bem e do mal, e esse conhecimento do bem e do mal te leva a uma crítica construtiva, uma crítica eterna. No momento que você faz a coisa certa, você quer agradecer alguém, e no momento que você faz alguma coisa errada, você quer ser aliviado, você quer aliviar a sua consciência. E nós sabemos disso, porque quem é pai, quem é mãe, vai entender o que eu estou falando. A criança tem lá 2 irmãos, pequenininho, 3, 4 aninhos. Eles não têm consciência do bem e do mal, eles não têm consciência do pecado, porque são uma criança e são inocentes. Amém? Porém, quando esses nenê, vai lá, um irmãozinho bate no outro irmãozinho, ele sabe que ele fez alguma coisa errada. E quando o pai e a mãe ficam bravos com eles choram, eles resmungam, eles falam que não. Olha só que interessante, como é que uma criança de 3 anos sabe que fez errado? Está na alma dela. A criança já sabe. Não precisa ninguém falar para ela que o que ela fez está errado. Quando ele desobedece, ele sabe. E é incrível isso aí. Sabe por quê? Porque está na alma, está no DNA, está lá na essência dele. E essa é a consciência da criança. Ela sabe que fez algo de errado e ela precisa de um alívio. Ela precisa se arrepender. Ela quer isso, que aquilo ali machuca ela, já ali pequenininho. E nós não somos diferentes. Então, como esses deuses se originam? Como essa idolatria começa? Temos que ter em mente que a humanidade criou todos os deuses ou ídolos. Não foi Deus e nem o demônio, foi o próprio homem. Colocamos isso na cabeça. Um ser humano é compelido a satisfazer a sua consciência inata de Deus, juntamente com a necessidade de permanecer de bem com Ele. Se uma versão alternativa de divindade é criada, então a pessoa que a criou determina o que é preciso para agradar aquele Deus e aquela divindade. Proverá ou permitirá qualquer coisa que o seu inventor desejar, o tempo todo satisfazendo a necessidade de adorar. Agora veja que Paulo continua dizendo em Romanos 1, versículo 21 a 23. Diz assim a Bíblia: tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis, e o coração insensato deles obscureceu-se, dizendo: sábios tornaram-se loucos, e trocaram a glória do Deus imortal por imagem feita segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpede e répteis. A construção de imagens ou ídolos não é o foco aqui, mas somente a consequência de um problema mais profundo. O problema aqui não é o homem ter construído um ídolo de animal, de vaca, de bezerro, de ouro, como foi em Israel. O problema aqui foi não adorá-lo como Deus. Olha lá no versículo 21. Tendo conhecido a Deus, consciência inata de Deus como nascemos, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis e o coração insensato deles obscureceu-se. O problema aqui é não adorar a Deus como Deus merece ser adorado. Lembra lá no começo? Deus nos criou a natureza, criou tudo. E Ele exige então a adoração a Ele, o reconhecimento a Ele,
o agradecimento só para ele. E quando o homem não faz isso, começa o quê? A idolatria. Então a idolatria não é só o ídolo, é a falta de agradecimento, reconhecimento. É igual o pai com o filho. O pai, né, faz de tudo, trabalha, faz hora extra, corre risco de vida, corre risco de ficar doente, vai com sol, vai com chuva trabalhar, para quê? Para suster a família, para suster a esposa, para suster o filho. E ele faz de tudo que ele pode de melhor para dar o melhor para o filho. Aí na hora que ele chega e presenteia o filho fala: só isso? Isso quebra o coração de um pai e de uma mãe. A ingratidão. E é a mesma coisa assim, comparando ao que Deus sente de nós. Ele faz tudo para nós e faz o melhor. E nós agradecemos como? Fazendo um ídolo, um falso Deus. E agradecemos esse falso Deus. E isso deixa Deus muito, mas muito desapontado conosco. Começa aí a idolatria, é o não adorá-lo como Deus. E a essa altura é crucial estabelecer o que é verdadeira adoração. Se pensarmos na equipe de louvor da igreja cantando uma música lenta, perdemos totalmente a mensagem aqui. A definição mais correta da verdadeira adoração não é a música e o louvor, mas a obediência. Se você procurar a primeira ocorrência da palavra adoração na Bíblia, você vai encontrar, sabe onde? Lá em Gênesis, capítulo 22. Sabe quando foi a primeira vez que a palavra adoração foi citada na Bíblia? Em Gênesis 22, 5. Olha só o que diz a Bíblia. Então disse aos seus servos: esperai aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. De que a Bíblia está falando aqui? Abraão e Isaque. Abraão está falando com seus servos, informando-os sobre o que ele e Isaque estão prestes a fazer no monte. Abraão declara: eu e os meninos vamos ali adiante para adorar a Deus. Agora eu te pergunto, Abraão ia lá cantar um louvor? Ele ia lá fazer uma peça de teatro? Ele ia pregar? O que Abraão ia lá fazer? Ele ia sacrificar a Isaque, fazendo o quê? Obedecendo a ordem de Deus que havia dado para ele há 3 dias atrás. Lembra da história? Abraão estava lá obedecendo. Adoração verdadeira é obediência. Nós cantamos, nós louvamos por obediência. O pastor estuda, ora e prega por obediência. O irmão, a irmã vem, frequenta, entrega o dízimo, se entrega ao Senhor por obediência. Tudo começa na obediência, o resto é consequência. Então, se obedecer é adorar, desobedecer é idolatria. Deu para entender? Obedecer é adorar. Desobedecer, idolatria. Pecado. E em tudo. Agora o negócio começou a apertar. Vocês estão entendendo? Então, idolatria não é só ídolo. Não é só estatuinha. Não é só imagem de escultura. Não é só templos, monumentos. Seja o que for. Idolatria ela é mais adiante, ela é mais profunda e ela pega o crente. Que o crente que conhece a Deus, já se entregou ao Senhor Jesus Cristo, em determinado momento
cometeu um ato de desobediência, ele já passou agora a ser o quê? Idólatra. Vocês estão compreendendo? E é justamente essa idolatria que é a criptonita que tem afetado a vida dos cristãos, que tem derrubado a sua força e tem tirado a sua comunhão com o seu Deus. Houve um dia em que Deus disse a seu povo: eu odeio e desprezo suas festas religiosas, não suporto as suas assembleias solenes. Afaste de mim o som das suas canções e as músicas das suas liras. Em vez disso, corra a retidão como um rio, a justiça como um ribeiro perene. Isso aí está lá no profeta Amós, capítulo 5, versículo 21, versículo 23, versículo 14. Olha só que Deus disse a Israel: eu odeio e desprezo as suas festas religiosas, não suporto as suas assembleias solenes, afaste de mim o som dos seus cânticos. Olha só, e a gente achava que isso tudo era adoração, e mas Deus naquele exato momento estava falando: eu odeio, sai de perto de mim, pare de cantar. E ele pede no versículo 14: corra a retidão como um rio e a justiça como um ribeiro perene. Sabe o que Deus pede de nós? Honestidade, retidão, justiça, e que corra como um rio, sem parar, o tempo todo. Isso aí tem que estar na nossa vida o tempo todo. Obediência. Sabe o que Deus quer de nós? Obediência. E nós vamos além. Quando Deus tirou o povo do Egito, através de Moisés, o povo atravessou o Mar Vermelho e começou a sua caminhada adiante para a terra prometida. Nesse período, Deus começou a dar leis e estatutos. E nesse momento, Deus deu uma variedade de sacrifícios ao seu povo que ele aceitaria como adoração. E dentre dessas variedades, o que o povo podia levar para Deus de forma de adoração? Primeiro, o seu povo podia sacrificar a ele de forma de adoração um cordeiro, Gênesis 29, de 39 a 41, um boi, Êxodo 29, 10 a 14, grãos, Êxodo 29, 41, e muitos outros. Além disso, podia queimar incenso santo no tabernáculo e no templo como forma de adoração. Levíticos 2:2. Porém, certo dia, Deus disse, lá em Isaías 66, versículo 2, versículo 3. Se você quiser abrir na sua Bíblia agora, eu vou esperar um pouquinho. Isaías, capítulo 66, versículo 2 e versículo 3. Olha só que Deus vai falar para nós. Não foram as minhas mãos que fizeram todas essas coisas e assim vieram a existir? Diz o Senhor. A pessoa que me agrada é humilde de coração, se arrepende e treme diante da minha palavra. Mas aqueles que sacrificam um boi sobre o altar é como quem mata uma pessoa. Se trouxerem um cordeiro, é como se estivesse oferecendo um cão. Aquele que traz uma oferta de cereais é como quem apresenta o sangue de um porco no altar de Deus. E aquele que queima incenso é como quem adora um ídolo. Essas pessoas escolheram os seus caminhos e têm prazer nos seus pecados. Isaías 66, 2 e 3. Olha que palavra dura.
Vocês estão vendo os elementos que o próprio Deus escolheu, que ele aceitaria como adoração, quando vem de uma alma desobediente, como vem de uma alma egoísta, Deus despreza, Deus rejeita. Não adianta você vir aqui diante do altar de Deus e oferecer 10 mil reais, porém com o coração contaminado, porém com a alma contaminada de ódio, com a alma contaminada de rancor, de raiva, de vingança. Deus não aceita. Agora, se você vier com o coração contrito, quebrantado, nem que você venha com 5 reais, mas é de coração verdadeiro, com honestidade, adorando a Deus, Deus vai aceitar a sua oferta, mais do que aquele que ofereceu mais. Deus não quer sacrifício, Ele quer misericórdia. Deus quer pessoa sincera. Estamos vivendo esse momento de pandemia aí, as pessoas ficando doentes, morrendo. Do que adianta o dinheiro? Do que adianta o poder? Do que adianta a inteligência? Nós vemos que o juízo de Deus está caindo, Ele não poupa ninguém. Na hora que o juízo de Deus chega, Ele executa o seu juízo, porque Ele é Deus. Não importa se você é feio, bonito, magro ou gordo, o que importa é se você é honesto ou é desonesto, se você é de Deus e se você não é de Deus. É isso que importa, e nós estamos vendo isso aí na humanidade, no planeta, agora que a porta está torcendo o rabo, que nem diz o outro. Olha só, um monte de gente aí, sem saber o que fazer. As autoridades, os cientistas, não tem cura, não tem remédio. Sabe o que tem? Deus. Deus é a cura, Deus é o remédio. E Ele sim pode, e está fazendo. Temos muitos relatos de milagres, de livramentos, porque Deus está atuando, Deus está mostrando o seu poder. Ele sempre mostrou durante a história da humanidade. Só que o homem é teimoso, o homem é duro, o homem é birrento. Ele por mais que ele sofra, na hora que passa ali, Deus aplaca a sua mão, ele volta a fazer tudo de novo. Nós temos que trazer isso aí como aprendizado. Olha, é bom servir a Deus com retidão. Será que nós vamos aprender com essa lição? Tomara que sim. Lembre-se de que esse povo com quem Ele fez aliança, que recebeu a sua promessa. Então Deus falou essas palavras aqui, quando eu falava, era com Israel, não era com os povos que não adoravam Deus, era com o próprio povo de Deus. Era eles que Deus estava mandando a mensagem aqui. Era ele que Deus estava rejeitando, porque estava adorando de maneira deles e desobedecendo a Deus. O mesmo se aplica a nós. A outra raiz do problema que Paulo menciona é deixar de dar graças a Deus ou a ingratidão. Se cremos que temos direito a certo estilo de vida, ou se merecemos certas coisas materiais, ou esperamos algum tipo de status, estamos focados em nós mesmos e, consequentemente, ingratos. Afinal, trabalhamos duro, planejamos, estabelecemos metas, sonhamos aquilo que alcançamos ou criamos, então temos um sentimento de orgulho no nosso próprio trabalho. É disso que a palavra está falando. Muita gente que se diz crente, mas na verdade só faz para ter um retorno. São pessoas egoístas, só querem para si, só querem para suas familiares, só querem para a sua família, não quer compartilhar com os outros. E esses comportamentos têm consequência. Essas atitudes enraizadas voltam ao nosso desejo,
inato de obedecer, honrar e dar graça para outras coisas, além do próprio Deus, são que facilita a idolatria numa pessoa, comunidade ou nação. Então Paulo declara lá novamente em Romanos, capítulo 1, versículo 24 e 25. Por isso Deus os entregou à impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos do seu coração, para a degradação do seu corpo entre si, trocar a verdade de Deus pela mentira, e adorar e servir as coisas e seres criados em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. Então agora nós vemos aqui o negócio piorando. O egoísmo, a falta de conhecimento de Deus, levou pessoas que conheciam a Deus a trocar o conhecimento de Deus pelo conhecimento humano. E esse comportamento teve como consequência o quê? O desprezo de Deus. Por isso Deus entregou a impureza sexual. Vocês sabem que Deus está falando aqui? Vocês sabem que a palavra de Deus está falando aqui? Que o apóstolo Paulo falou aqui? Por causa da idolatria, a humanidade hoje tem pagado pela loucura. O homem, ele está sofrendo a consequência da idolatria. Hoje existem leis feitas por autoridades humanas que dão base para o pecado, que dão base para isso aqui, imoralidade sexual. Hoje você é proibido de confrontar essa identidade nova que criaram. Antigamente tinha dois gêneros de pessoas, homem e mulher. E hoje? Hoje você é até proibido de falar mal. Hoje você é proibido de falar contra. E isso está trazendo consequência, doenças, família sendo destruída, que o pai e a mãe que tem um filho assim não aceita. A sociedade estão tentando empurrar a goela abaixo, mas a sociedade não aceita. Homem é homem, mulher é mulher. Eu não aceito, em nome de Jesus. Palavra dura, sim, palavra dura, mas é a realidade. Que pai que aceita essa libertinagem? Isso não é liberdade, isso é libertinagem. Família sofrendo. O pai não vai matar, a mãe não vai matar, mas ele sofre com isso. E é tudo consequência da idolatria. É tudo consequência da desobediência. Esse tipo de pessoas rebeldes, desobediência a pai e mãe, não dado a obediência à autoridade, são pessoas cruéis, pessoas que colocam a sua vontade acima das outras pessoas. Tem que prevalecer a minha vontade. Eu não quero comer arroz e feijão, mas você tem que comer, senão você fica doente. Eu não quero, e não come. Eu não quero trabalhar, você tem que me sustentar, e se você não me sustentar eu te bato. É isso que nós estamos vendo, filhos rebeldes, uma geração rebelde, só que vai ter consequência. Segundo os desejos pecaminosos do seu coração, para a degradação do seu corpo entre si. Vai vir doença, vai vir enfermidade e vai vir morte. E depois da morte, o inferno. Vai ter consequência. Pessoas desobedientes a pai e mãe, pessoas desobedientes a autoridades e pessoas desobedientes a Deus não vão ter perdão. É um alerta que eu faço para você, menino, menina, jovens. Atente para o que os seus pais falam, porque os seus pais, mesmo que não seja a melhor pessoa, ele quer o melhor para você. Olha que interessante. A Bíblia fala, até os pais corruptos, se o filho lhe pedir uma pedra, ele não lhe dará um escorpião, quanto mais seu Pai Celestial lhe pedir um pão, não lhe dará. A palavra de Deus, ela é clara e ela é perfeita.
Deus é perfeito. O que estraga é a nossa desobediência, que também agora eu considero como idolatria. E para concluirmos, vamos entrar em ação. Adoração é a escolha de obedecer, honrar e dar graças a Deus. Quando abandonamos qualquer elemento dessa verdadeira adoração, expomos-nos ao engano que leva à idolatria. Isso é verdade para nós, individual e culturalmente. O primeiro ato declarado de adoração na Escritura foi quando Abraão obedeceu a Deus e, ao ir sacrificar Isaque, o que Deus lhe disse para fazer. Isso pode ser algo que o Espírito Santo desafiou você a fazer enquanto lia a Bíblia. Ou pode ser algo que Ele colocou no seu coração, que é específico para você. Com este capítulo 1, como este capítulo muda a forma como você pensa sobre essa tarefa que Deus lhe deu hoje. Separa um momento agora para perguntar a Deus quais passos você pode dar a fim de cumprir essa tarefa hoje. Certifique-se de agradecê-lo por escolher você para fazer isso, por falar com você e por estar do seu lado à medida que você o adora através da obediência. Amém?